atração sexual por mulheres com 300, com 350 quilos e gostavam de ver elas a comerem. Se a pessoa tiver um alto nível de condição física, em termos de mortalidade não interessa tanto o seu peso. Um obeso ativo ou alguém com um peso normal sedentário? Claríssimo que um obeso ativo, ou seja, uma pessoa que é diabética e passa toda a sua vida, o seu médico diz, isto é uma doença crónica incurável, tem que fazer isto para toda a vida, tem que fazer esta medicação para toda a vida. Mas depois são sujeitas a uma intervenção de 7 dias e uma boa parte dessas pessoas deixam de ser diabéticas. E as dores musculares? São um sinal de que o treino foi bom? O que é que achas? Não podemos ficar com a ideia de que isto é sinónimo, foi um treinaço. Não foi um treinaço, foi uma porcaria de treino. Então percebeu-se que ao manipular os estilos de vida era possível que as pessoas deixassem de ser diabéticas. Vamos deixar todos gordinhos, que é para isto ficar mais barato, para termos aqui um excedente económico. Afinal, quem é que fica mais caro? São os obesos ou são as pessoas saudáveis? E descobriu-se que são as pessoas saudáveis. O tempo de vida que perderam enquanto estavam vivas. Essas pessoas acabam por morrer cedo e têm custos com o tratamento, mas morrem cedo, acabou, já não há mais nada a pagar. Professor, para quem começou a ver este podcast, porque é que deve ficar até ao fim? É uma boa pergunta, deve ficar até ao fim, porque vai ser extraordinariamente divertido, acho eu. Pelo menos nós já nos estamos a divertir, já nos estamos a rir imenso aqui antes de começarmos esta entrevista. Vamos falar de vários temas e vamos falar de vários temas também de um ponto de vista mais pessoal, mas sobretudo também de um ponto de vista científico, e depois no final tenho aí uns livrinhos para vos mostrar que são coisas que eu gosto muito e que acho que também pode ser interessante para vocês e para os nossos ouvintes. O momento de Marcelo, como professor já... O momento de Marcelo, finalmente vou ter o meu momento de Marcelo. César Chaves Oliveira é doutorado em Atividade Física e Saúde e docente no ensino superior em diversas áreas do exercício e nutrição. É extremamente curioso, como não poderia deixar de ser, qualquer professor acaba por partir daí. A sua verdadeira idade é desconhecida, mas especula-se que tenha nascido alguns no final dos anos 70. Gosta de desporto e ainda hoje é capaz de se levantar de madrugada para assistir a um bom jogo da NBA, somos dois, ou qualquer grande prémio de Fórmula 1. Ainda mais. Enquanto praticante, dedicou o seu tempo a várias modalidades, mas foi no bilhar que se destacou. Diz-se que em Melgaço não perde uma partida desde 2005. Está a um ano de fazer 20 anos de recorde. Daniel Craig é o seu James Bond preferido e não consegue resistir a baclavas. Certa vez ficou tão impressionado com o filme que viu no cinema que chegou a casa e leu o livro com o mesmo título de uma ponta à outra nessa mesma noite. Apenas os mais próximos sabem que filme e livro se trata e qual preferiu. Nós, de forma subentendida, vamos procurar desvendar este segredo no nosso episódio. Estejam atentos. Acredita que o duche de água quente é a segunda maior invenção da história da humanidade. Vamos tentar perceber qual é a primeira. É capaz de identificar estrelas e planetas num céu noturno limpo, sabe como se formam os buracos negros e está inclinado para a hipótese de um universo expandir-se para sempre. Acredita que descobrir vida extraterrestre é apenas uma questão de tempo. Viu a série Cosmos original, leu todos os livros de Carl Sagan. Gostaria que os seus alunos e formandos se lembrassem sempre das suas palavras, sejam curiosos. Vou lembrar. Apesar de adorar o que faz profissionalmente, poderia estar a trabalhar numa área completamente diferente. Os filmes de Indiana Jones marcaram-no de tal forma que, se não fosse professor, certamente seria arqueólogo ou explorador. Ama incondicionalmente os animais, é apaixonado por portas e, acima de tudo, continua a acreditar na magia. Professor. Olá, muito bom dia. Essa foi a apresentação mais longa. Espetacular. Mas era uma apresentação que eu quis trazer aqui, porque mostra também um pouquinho mais de uma forma pessoal, porque às vezes nós temos a tendência para quem é o Paulo, quem é a Rita, e nós falamos quase exclusivamente daquilo que fazemos profissionalmente. E o que fazemos profissionalmente não é tudo aquilo que nós somos. O que fazemos profissionalmente é apenas uma parte daquilo que nós somos. Então eu quis trazer algo que fosse um pouquinho mais abrangente do que isso. De qualquer das maneiras, profissionalmente, e porque se calhar também é por causa disso. Não é por ser um apaixonado de Fórmula 1 que estou aqui de certeza absoluta. A força Hamilton, mas sobretudo estou aqui porque por causa das minhas questões e habilitações e os meus trabalhos profissionais, onde sou professor na Escola Superior de Desporto e Lazer,
que é, como a Rita sabe, a escola mais bonita de desporto do mundo. Assino por baixo. A Rita confirma, que faz parte do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Sou também formador na MANS, uma empresa líder da formação também do fitness em Portugal. E depois vou trabalhando um pouquinho nestas áreas do exercício, do fitness, da nutrição, do exercício para populações especiais e se calhar por causa disso mesmo tu fizeste o convite e aqui estamos nós. E é um prazer recebê-lo, professor. Uma das cadeiras onde eu tive o prazer de ser sua aluna foi populações especiais. E quero falar especialmente nisto porque estamos numa era da aceitação corporal, não é? E eu quero perceber qual é a linha que separa a aceitação corporal e um incentivo à obesidade. Eu não sei, bom, eu também não sei qual é a linha. Eu sei que essa linha é diferente para cada um de nós e diferente para determinados grupos de populações. Então nós, se calhar, quando falamos em aceitação corporal, nós podemos abordar isto de duas formas. Uma é a aceitação corporal enquanto componente estética, e essa componente estética é uma questão meramente pessoal. Portanto, às vezes uma pessoa pode gostar, outros naturalmente não gostam. Há um padrão, e há um padrão que é relativamente comum e relativamente semelhante em várias culturas e em vários países. Não sei se viram também aí um estudo interessante que era como é que é o corpo ideal em cada país. E o corpo ideal em cada país varia ligeiramente. E de facto há formas que nós associamos muito mais a um país por causa das características desse país, e há outras que são bem diferentes deste anterior. Portanto, é interessante ver que culturalmente também há algumas diferenças. E eu lembro-me também, embora culturalmente existam essas diferenças, há uma norma, há uma tendência para haver um padrão mais ou menos específico do que é em termos de aceitação corporal, do que é aquilo que a maior parte das pessoas considera. Mas eu lembro que, inclusivamente, nas nossas aulas nós falámos de feeders, dos alimentadores. Portanto, havia pessoas que eram manifestamente obesas, com 300 quilos, 350, e que tinham contas, não no Instagram, porque na altura não existia, mas tinham canais onde havia pessoas que estavam muito interessadas em ver e sentiam atração sexual por mulheres com 300, com 350 quilos e gostavam de ver elas a comerem hambúrgueres, arroz, qualquer coisa que fosse. Portanto, a margem de interesses é extraordinariamente ampla. Por isso, em termos de aceitação corporal da componente estética, nós não temos que estabelecer absolutamente nenhum limite. Qualquer corpo, qualquer formato de corpo pode ser muito interessante e pode ser bonito para várias pessoas. Portanto, nesse aspecto acho que não há qualquer limitação. Depois temos então o aspecto que tem a ver com a saúde e que está relacionado com a saúde. E eu sei que às vezes isto aproxima-se de tal forma que as pessoas, na sua busca da sua aceitação corporal, que eu acho muito bem, que estejam bem com o seu corpo, independentemente do seu formato, isso é extraordinariamente interessante, mas às vezes confundem o estar bem com o seu organismo com o meu organismo não tem risco aumentado de saúde. E nós o que sabemos é que as pessoas que são obesas e já um pouco mais obesas têm um risco aumentado de saúde. Não aquelas que têm sobrepeso, até parece que as pessoas que têm sobrepeso, algures ali entre os 26 e 27, são aquelas que vivem mais tempo, que têm maior longevidade. Portanto, ao contrário daquilo que se calhar se queria acreditar há alguns tempos, hoje em dia parece que é aquela categoria do sobrepeso dos 25 aos 30, onde as pessoas vivem mais tempo. E depois a curva aumenta, atenção que a curva é muito aumentada quando o peso é relativamente baixo também. Mas a curva aumenta significativamente depois dos 30, mas não logo aos 30. Aos 30 está a aumentar, mas só depois, quando é significativamente mais obesa, é que tem uma série de problemas. No entanto, a obesidade não causa malefícios para todas as condições. Há muitas condições em que a obesidade não tem qualquer tipo de influência, e há um estudo muito interessante que analisa o índice de massa corporal com as doenças cardiovasculares, com cancro, com doenças neurodegenerativas, e faz essa associação, e percebe-se claramente que há algumas que não têm associação. Mas de uma forma geral,
a obesidade aumenta esse risco. Claro que a pessoa é sempre livre de querer ou não considerar esse risco. E ela pode aceitar esse risco, como um fumador aceita esse risco, como alguém que conduz em excesso de velocidade aceita esse risco, como alguém que gosta de beber aceita esse risco, ou que utiliza outras drogas aceita esse risco. No entanto, convém que a pessoa saiba sempre que é uma realidade, que esse risco é uma realidade. E não confundir com eu aceito como sou e está tudo bem. Bom, está tudo bem e pode estar tudo bem para ti, mas há mais riscos. O risco é tu vais morrer mais cedo, em média, do que se calhar as outras pessoas. Portanto, é muito sensível como é que nós fazemos esta definição desta linha do que é que deve ser aceito e o que é que devemos ter alguma preocupação. Concordo plenamente com essa ideia de a pessoa ser livre de assumir o risco, mas fala-se muitas vezes do facto de nós podemos escolher a tal ideia de eu quero ser livre e morrer cedo. Eu não me importo com o facto de correr o risco de morrer mais cedo. E aquilo que... Sabes, quem diz isso são os nobres. É verdade. Mas é engraçado porque foram acompanhar alguns... Eu já não me lembro qual é o estudo que falava sobre isso, mas há um estudo que foi acompanhar pessoas que estão com doenças terminais, por exemplo, ligadas a diabetes ou doenças que desenvolveram a partir desse tipo de problemas, e aquilo que as pessoas se arrependem mais não é do facto de morrer cedo, é do tempo de vida que perderam enquanto estavam vivas, porque estamos a falar provavelmente depois de décadas que as pessoas têm problemas e estão cá. Sim. E aí é que está o real problema, não é morrer cedo, é de que forma é que eu vivo enquanto estou vivo. Isso é absolutamente, é algo muito interessante e é algo que faz-nos a todos, ou deveria fazer-nos a todos refletir um pouquinho como é que eu estou a viver a minha vida e se eu vivo de acordo com as condições que eu gostaria de viver. E nós sabemos que há muita gente que infelizmente não o faz. Por um motivo ou por outro, infelizmente não o faz. E de facto ouvimos esses arrependimentos no final da vida. Eu gostaria de ter feito mais isto, eu gostaria de ter feito mais aquilo. Ninguém costuma dizer eu gostaria de ter trabalhado mais. As pessoas normalmente dizem eu gostaria de ter passado mais tempo com a minha família, mais tempo com os meus amigos, mais tempo com os meus filhos, mais tempo com a minha mulher, ou com o meu marido, ou com quem for. Ou seja, as pessoas gostavam de ter mais tempo para fazer todas essas atividades. E aí tu dizes algo muito interessante, que é, eu também tenho que ter boa condição para poder usufruir disso tudo. E a boa condição não passa apenas pelo meu corpo, mas passa também pela forma como eu me sinto com o meu corpo e de uma forma até mais abrangente. Depois se calhar vamos falar um pouquinho mais do BMS, não é? Como é que o organismo, o treinar, o que é que eu faço com o meu corpo pode ter influência também na minha mente e na minha alma. Nós mais para a frente podemos falar um pouquinho acerca disso. Mas deixa-me só dizer também mais uma coisa, que há aquela ideia às vezes de que devemos combater a obesidade ou devemos ter mais preocupação com isso por causa da questão dos custos para o sistema de saúde e porque ficam muito caros os tratamentos para a obesidade, etc. E isso é verdade, mas quando nós fazemos um custo de quanto ficam os tratamentos e depois também fazemos um custo de quanto é que ficam as pessoas saudáveis, reparamos uma coisa engraçada. Nós temos um sistema de reformas em Portugal e reparamos, e em outros países também existe, e outros países não, em Portugal não conheço se foi feito isto em Portugal, mas noutros países têm mais ou menos algo semelhante. Foram feita uma comparação, fizeram-se contas, e então fizeram-se contas para tentar perceber afinal quem é que fica mais caro, são os obesos ou são as pessoas saudáveis? E descobriu-se que são as pessoas saudáveis, porque os obesos de facto vão fazer tratamentos, mas os obesos, e eu estou a falar daqueles que são muito obesos e estou a falar também das consequências de ser obeso. Portanto, um diabético tem um risco também muito mais aumentado, é que normalmente essas pessoas acabam por morrer cedo. E têm custos com o tratamento, mas morrem cedo, acabou, já não há mais nada a pagar. Enquanto que aquele que está saudável, está a usufruir da sua reforma, está a receber uma reforma. E já não está ativamente a produzir e está a receber essa reforma durante muitos anos. Portanto, é preciso nós termos algum cuidado. Eu não estou a dizer que não seja uma preocupação. Claro que é uma preocupação a obesidade.
Mas é preciso ter algum cuidado com os argumentos que nós utilizamos. Eu não posso dizer, mas fica mais barato para o Sistema Nacional de Saúde. Se calhar fica, mas para o Estado no total, talvez não seja assim. É óbvio que o Estado não vai dizer, vamos deixar todos gordinhos, que é para isto ficar mais barato, para termos aqui um excedente económico, como aconteceu agora há dias. Não é isso que acontece, mas os argumentos precisam de ser muito bem ponderados para poderem ser utilizados com o máximo rigor possível. Sim. Do ponto de vista de ser humano e da nossa natureza egoísta, é que se calhar é mais interessante vivermos uma vida plena e saudável, e isso é um facto. E já que estamos aqui nas populações especiais, sobre diabéticos e o papel do exercício e da dieta no tratamento dessa doença, que o professor foi das primeiras pessoas que eu ouvi a desmistificar que não há tratamento para os diabéticos. E quero falar sobre isso. Sim, isso é... Eu quando comecei a trabalhar nos ginásios, no longínquo ano de 2000, eu começava a trabalhar com pessoas sem problemas, mas também com pessoas com condições especiais, entre as quais diabéticos. E era interessante porque eu sempre tive curiosidade em saber mais, e então buscava informação já nessa altura, como é que eu poderia ajudar melhor essas pessoas. E no caso dos diabéticos, eu via muita informação e todos os sites diziam: diabetes é uma doença crónica, incurável, que a pessoa tem que fazer sempre para poder regular a sua glicemia, mas nunca vai dar para curar, etc. E na verdade, eu estava com algumas pessoas no ginásio, estava a dar treino a algumas pessoas que eram diabéticas no ginásio, e algumas delas, passado algum tempo, estavam-me a dizer que já não, por causa do exercício, diziam elas, claro, por causa do exercício, já não precisam mais de tomar medicação para controlar a sua glicemia. Ou seja, já não eram diabéticas. E eu achava aquilo uma incongruência muito grande entre a realidade do que estava a acontecer e aquilo que, efetivamente, as grandes instituições estavam a dizer, que a diabetes era uma doença incurável. Gradualmente os anos foram passando e, obviamente, aquilo que eu estava a perceber e a vivenciar também era aquilo que muitas outras pessoas em todo o mundo estavam a vivenciar. Era possível colocar a diabetes em remissão, que é o termo técnico que os médicos preferem usar em vez de dizer cura, porque cura pode ser uma coisa demasiado dramática, com um peso muito grande. Então dizem remissão. Entrou em remissão, quer dizer, está sossegadinha, agora não tem diabetes, mas se calhar pode ser que volte a aparecer. Mas para todos os efeitos é cura, porque o organismo está capaz de regular a sua glicemia sem necessidade de um controlo externo. E aquilo que estava a acontecer, então, começou-se a tornar cada vez mais evidente a nível mundial, até que algumas pessoas começaram a fazer a investigação e começaram a perceber que realmente era possível curar a diabetes. Havia pessoas que faziam programas de intervenção com restrição calórica ou com exercício, mas sobretudo com restrição calórica, porque é mais fácil atingir um déficit negativo. É mais fácil, não quer dizer que seja suportável durante mais tempo, mas é mais fácil atingir um déficit negativo muito acentuado com restrição energética. E essas pessoas estavam a conseguir atingir essa remissão da diabetes. Então isso ficou tão evidente que gradualmente essas instituições deixaram de dizer, pronto, ok, é incurável. Não é incurável. É difícil de tratar, é difícil de curar, mas não é incurável. Mediante algumas condições, as pessoas podem deixar de ser diabéticas. Naturalmente, quando falamos em diabetes, temos de falar dos vários tipos de diabetes. Há diabetes do tipo 1, é um tipo de diabetes onde o sistema imunitário ataca as células produtoras de insulina, então a pessoa não tem produção de insulina, ou seja, ela não é capaz, através dessa hormona, de reduzir o nível de açúcar no seu sangue. Portanto, se não tem essa hormona, existem formas de reduzir o açúcar através do exercício, por exemplo. Podemos também falar um pouquinho mais à frente. Mas se não tem essa hormona, não é capaz de regular. E, portanto, os diabéticos do tipo 1, o exercício não vai, de forma milagrosa, fazer que as células passem a produzir insulina. Mas os do tipo 2, que são a maior parte dos diabéticos, se calhar 90, 85, 90% dos diabéticos são do tipo 2, essa condição deve-se essencialmente aos estilos de vida. E então percebeu-se que ao manipular os estilos de vida era possível que as pessoas deixassem de ser diabéticas, porque elas tinham produção de insulina, continuavam a produzir insulina, mas tinha que haver algumas condições, algumas alterações no seu organismo para que isso acontecesse.
Quais são essas alterações? Essas alterações passam essencialmente por reduzir a gordura em 2 órgãos. Reduzir a gordura no fígado e no pâncreas. Porque são 2 órgãos extraordinariamente importantes para o controle glicémico. No fígado nós guardamos, e desculpem se isto vai ser demasiado técnico ou não, mas no fígado nós temos capacidade para armazenar também glicogénio, portanto é a forma de que nós armazenamos glicose dentro dos músculos ou de forma hepática. Guardamos esse glicogénio e à medida que vai ser necessário nós vamos libertando o glicogénio para a corrente sanguínea. Portanto, imagina, passas uma noite sem comer, o teu organismo vai tomando algumas medidas para manter a tua glicemia estável. E essa medida é degradar um pouco do açúcar que está armazenado e colocá-lo na corrente sanguínea, para que a pessoa esteja tranquilinha quando acorda de manhã e não esteja quase a desmaiar com falta de açúcar no sangue. Portanto, esse órgão, se tiver gordura à volta, ele não vai conseguir perceber muito bem qual é o nível de açúcar que está a circular naquele momento. Então o que vai ocorrer é, já existe uma glicemia aumentada, mas ele não sabe que está bem aumentada, não consegue perceber que está bem aumentada e vai continuar a libertar açúcar para a corrente sanguínea. Isso vai aumentar mais a glicemia. Por outro lado, no pâncreas, que está a produzir insulina, ele percebe que esse aumento da glicemia está a existir, então vai ter que produzir ainda mais insulina para tentar fazer com que essa glicemia consiga baixar. Mas também a gordura que está à volta desse órgão não faz com que a insulina consiga funcionar tão bem. E por causa destes 2 mecanismos acaba por se desenrolar aquilo que se designa por, não só por causa disto, mas acaba-se por desenrolar aquilo que se designa resistência à insulina, resistência à ação da insulina. Ou seja, a insulina está a sair, ela existe, está no organismo, está na corrente sanguínea, mas não está a conseguir ter o efeito que deve, que é dizer às células para captarem o açúcar que está na corrente sanguínea para dentro das próprias células e assim baixar e regular a glicemia. Isto não está a acontecer. Então eles descobriram que era possível, reduzindo a gordura destes órgãos, era possível melhorar quase imediatamente a sensibilidade à insulina e, portanto, melhorar muito aquilo que é o controle glicémico. E uma das mais fáceis intervenções é, de facto, reduzir muito, drasticamente, o aporte energético. E há experiências engraçadas em que fazem isso numa semana. Ou seja, uma pessoa que é diabética e passa toda a sua vida, o seu médico diz, esta é uma doença crónica incurável, tem que fazer isto para toda a vida e tem que fazer esta medicação para toda a vida. Mas depois são sujeitas a uma intervenção de 7 dias e uma boa parte dessas pessoas deixam de ser diabéticas. Que é algo que é realmente extraordinário. Em que condições? As condições são complicadas, porque é 500 quilocalorias por dia. É uma pequena almoço. Portanto, estás a ver, se fossem baclavas, não é? Baclavas é quase 2 pedacinhos de baclavas e já está, já não se pode comer mais nada ao longo do dia. Portanto, isto é difícil. E porque este é um problema que essencialmente é dos estilos de vida, ou seja, são os meus comportamentos que levam a que eu vá desenvolver diabetes do tipo 2 e os meus comportamentos muitas vezes passam por comer em excesso. O diabético do tipo 2 tendencialmente é uma pessoa com mais peso, é uma pessoa obesa e é muito difícil tu, de uma pessoa que está habituada a comer muito, tu agora vais dizer, pronto, vai passar a comer só 500 quilocalorias por dia durante uma semana. É difícil fazer isto. Sim, mas há forma de não ser uma mudança tão drástica e ser algo gradual ou não? Há essa necessidade de curarmos? Qualquer forma. Há pessoas que preferem de uma maneira mais repentina, ou seja, há pessoas que preferem resolver o seu problema de uma forma imediata e há outras que preferem que seja gradual, como deixar de fumar. Há quem queira deixar de fumar de um dia para o outro e diz, nunca mais vou fumar. E pronto, e acabou e nunca mais fumou. Há outras que preferem, em vez de 20, esta semana prometo a mim próprio que só vou fumar 15, depois só 10, depois só 5. Isso depende de como é que tu vais conseguir atingir isso. E há experiências também que são adotadas estratégias muito menos drásticas do que esta.
em que o déficit energético é relativamente mais baixo, não é tão acentuado, ou seja, ele consegue manter, se calhar, mais tempo nesse processo de dieta. Então há várias formas de conseguir alcançar isso, e há estudos que demonstram até que mesmo depois de uma intervenção de 3 meses com algum exercício, com uma dieta de restrição energética, e depois fazer ali algumas semanas a que se diz à pessoa volta a comer normalmente o que estavas habituado a comer, quando no final de um ano se vai observar, portanto a intervenção foi só naquele período, no final do ano vai-se tentar perceber o que é que aconteceu a essas pessoas e verifica-se que muitas delas estão sem diabetes, só por causa daquela intervenção que ocorreu lá. E ao final do segundo ano também há muitas pessoas que estão não diabéticas. Mas qual é o segredo? O segredo é, eles fizeram uma comparação muito interessante, que é quantas pessoas é que deixaram de ser diabéticas, colocaram-se diabetes em remissão, e quanto peso perderam. E fizeram essa comparação. Então chegaram à conclusão, quem não perdeu peso, ninguém deixou de ser diabético. Final de um ano, quem não perdeu peso estava no início, no final não perdeu peso, não deixou de ser diabético. Quem perdeu só entre 5 e 10 quilos, poucos deixaram de ser diabéticos. Quem perdeu entre 10 e 15, mais alguns. E se eu não estou em erro, quem perdeu 15 quilos ou mais, 86% das pessoas, dos diabéticos, deixaram de ser diabéticos. 86%. Será importante dizer provavelmente as pessoas que tiveram nessa intervenção não eram treinadas e apenas focaram na dieta. Ou seja, esse peso provavelmente vem só desse déficit de energia que consumiam e em perda de gordura. Não é? Não está aqui a massa muscular envolvida. Não está a massa muscular envolvida aqui. A massa muscular é extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante. Porque se tu tiveres uma boa massa muscular, o processo não é assim tão simples, mas se tu tiveres uma boa massa muscular e essa massa muscular for muito ativa, é muito difícil que tu faças acumulação de gordura nos órgãos para que ocorra este tipo de problema. Até porque se tu fazes muito exercício e se tu tens uma boa massa muscular, tu tens também muita necessidade de captação de glicose. E então esse sistema de captação de glicose tem que funcionar muito bem. Não é à toa que, por exemplo, há alguns culturistas e algumas pessoas que tentam aumentar a sua massa muscular tomam insulina. Porque a insulina potencia a entrada de glicose para dentro das células musculares. Portanto, a célula muscular fica com mais glicogénio. O glicogénio ocupa mais espaço só por si. Como tem mais glicogénio, consegue fazer maior volume de treino, porque tem mais energia para gastar, energia específica do que se gasta num típico treino de musculação, portanto consegue aumentar o volume é o principal, um dos mais importantes, se não o principal mediador do aumento de massa muscular, e para além disso, como também tem glicogénio lá, vai atrair mais água para dentro da célula, portanto o volume da célula fica maior, ou seja, tem que funcionar muito bem. Se a pessoa faz exercício e tem uma boa massa muscular, este sistema tem que funcionar muito bem. Por isso é que é tão difícil alguém nestas condições desenvolver diabetes do tipo 2. Pois, professor, então, um obeso ativo ou alguém com um peso normal sedentário? Em termos que é de saúde? De longevidade? Tudo. Claro, de tudo, não sei se posso dizer de tudo, mas se estivermos a pensar em longevidade, é claríssimo que um obeso ativo é mais saudável do que uma pessoa que está dentro do peso normal e que é sedentária. Às vezes as pessoas ficam enganadas e dizem, não, mas eu estou dentro do meu peso ideal. E acham que estão protegidas só porque estão dentro do seu peso ideal, mas não fazem exercício. E o exercício tem inúmeras vantagens que se vão acabar por refletir na qualidade de vida e na longevidade. Portanto, sem dúvida alguma, até há comparações que nos dizem o exercício é extraordinariamente potente. Há comparações que nos dizem que se a pessoa tiver um alto nível de condição física, em termos de mortalidade não interessa tanto o seu peso. Pode estar dentro do peso normal, pode ter excesso de peso, pode ser obesa, que o risco é o mesmo. Ou seja, não é o fator principal, aquilo que deveria estar. Quando às vezes os médicos, qual é o seu peso? Está com excesso de peso, não é?
e pensam que a preocupação é o peso em si. Eu acho que todos deviam perguntar, e muitos fazem isso, e houve até a consulta do exercício, essa experiência que penso eu que fez diferença para muita gente, é: e como é que está o exercício? E faz exercício? Qual é o seu nível de condição física? Porque esses é que são os dados realmente importantes. Porque se ela tiver um bom nível de condição física, está tudo tranquilo. Isso é interessantíssimo, e a resposta do professor tirou-me aqui um bocadinho o medo que a minha lógica estivesse errada, porque eu penso exatamente dessa forma, que é não o que está a acontecer neste momento, mas aquilo que vai acontecer mais à frente. Porque a lógica, o que é que nos diz? Um obeso ativo tende a melhorar com o tempo, porque se eu sou obeso, mas estou ativo, eu futuramente posso estar melhor do que estou agora. Se eu estou no peso ideal, seja lá o que isso for, e for sedentário, eu tendo a piorar em termos de condição física. E por isso a minha lógica também me dizia que eu preferia ser um obeso ativo do que um sedentário com o peso ideal. E tem de facto muitas outras vantagens. O problema é que isto é extraordinariamente difícil, porque se nós pensarmos o que é que leva uma pessoa à obesidade, não se sabe bem se é... Bom, há muita gente que defende que é porque a pessoa gasta menos energia, outros que defendem porque ela consome demasiada energia. Uhum. Mas o que se verifica, e que parece haver alguma evidência, é: se nós não gastarmos uma quantidade mínima de energia com atividade física diária, com exercício diário, nós não conseguimos controlar muito bem o nosso aporte energético. Por exemplo, vocês treinam, claro, e vocês também comem, suponho que gostem de comer, mas vocês talvez não contem calorias. Uhum. Ou a maior parte das pessoas não contará, a maior parte das pessoas que faz exercício não conta calorias. E é surpreendente, porque apesar de nós não contarmos as calorias que eu estou a consumir e que eu estou a gastar, eu consigo manter o meu peso mais ou menos estável ao longo dos anos. Isso é extraordinário. Se não faço contas uma vez, como é que o meu organismo regula isto tão bem? Porque estamos a fazer exercício. E quando nós fazemos exercício, mesmo quando vamos a um casamento, amanhã já sei que vou comer imenso, mas o teu organismo no dia seguinte vai fazer com que tu gastes um pouquinho mais de energia e vai fazer com que tu ingiras um pouco menos de energia para voltares outra vez ao teu valor normal. Há flutuações, e as flutuações são normais, mas a largo prazo parece estar tudo mais ou menos dentro daqueles valores que são os valores normativos para ti. Isso porque gastas uma determinada quantidade de energia. E há alguma indicação que nos está a alertar para o seguinte: se a pessoa não gasta um mínimo de atividade física, ela não vai conseguir ter esse mecanismo de autorregulação a funcionar tão bem. E esse mecanismo de autorregulação não funciona tão bem e vai fazer o quê? Com que a pessoa não fique saciada com aquilo que apenas que deveria comer, mas tenha necessidade de comer mais alguma coisa. Ela vai ter vontade de comer mais. Ou seja, o sedentário, extremamente sedentário, come acima, ingere uma quantidade de energia acima das suas necessidades. Sim. Agora estou-me a lembrar de um estudo, não me lembro ao pormenor, mas que o professor falou de um grupo de pessoas que praticavam exercício e outros não, com uma mesa cheia de comida à frente, e os que praticavam exercício tendencialmente comiam menos, certo? Sim. Pronto, repara o que vai acontecer. Imagina que tens uma pessoa extraordinariamente sedentária e ela está a gastar uma determinada quantidade, está a consumir uma determinada quantidade de energia que é em excesso, não precisa daquilo para manter, e por isso gradualmente vai sempre aumentando o seu peso, que é o que acontece com muita gente. Quando a pessoa passa a fazer exercício, curiosamente as pessoas dizem: não vou fazer exercício porque senão ainda vou ter mais apetite e vou comer mais. Curiosamente, nesses casos onde as pessoas são extraordinariamente sedentárias, aquilo que acontece é que quando elas começam a fazer exercício, elas passam a comer menos. Têm menos tempo para comer. Também podia ser por isso. Mas não é. É mesmo porque aqui dentro elas têm menos vontade de comer. Sim. E então, curiosamente, estão a fazer exercício e passam a comer menos. E eles vão comendo menos até um determinado ponto, em que aí voltam, quase uma curva em U, em que volta a aumentar o seu consumo de energia, mas a partir desse momento só aumenta o seu consumo de energia em função daquilo que está a gastar, como vocês fazem. Uhum. Ou seja, a pessoa não aumenta de peso. Está tudo muito bem regulado. Mas é preciso
ter esse tipo de atividade física para fazer essa regulação. E o que tu contas, não sei se era exatamente este ou não, mas há experiências muito interessantes em que colocam as pessoas em câmaras de ressonâncias magnéticas funcionais e vão avaliando a atividade cerebral em tempo real. E então colocam as pessoas e mostram-lhes imagens de comida. Então a pessoa está lá sossegadinha e vai vendo as imagens de comida. E às vezes aparecem aquelas pizzas deliciosas que parece que até se consegue sentir o aroma da pizza. Depois aparecem saladas muito bonitas também. E o cérebro da pessoa, naturalmente, quando vê alguma desse tipo de alimentos, vai reagir de uma forma mais interessada a alguns alimentos do que a outros. E é curioso verificar que o exercício altera a forma como nós nos dirigimos aos alimentos, ou a forma como nós queremos e procuramos esses alimentos. Por exemplo, quando as pessoas não fazem exercício, colocam a ver essas imagens, elas vão preferir alimentos que são densamente mais energéticos. Mas depois de fazer exercício, a atividade cerebral não é uma questão de que eu diga agora fiz exercício, vou comer uma saladinha. Não é essa a questão. A questão é que, efetivamente, depois de fazer exercício, há preferência para outro tipo de alimentos. E alimentos que são menos densos energeticamente. E isto pode ter várias explicações, mas uma das explicações tem a ver com eu fiz exercício, eu tenho que ter fluxo sanguíneo para os meus músculos para os recuperar, eu não posso estar a desperdiçar fluxo sanguíneo para fazer digestão de uma coisa muito pesada. E segundo, aqueles alimentos menos densamente energéticos são naturalmente muito mais ricos em água. E eu preciso de água agora neste momento, depois de ter feito exercício. Então o meu cérebro diz assim, não, tu vais preferir aquilo. Agora não queres saber daquilo, vais preferir aquilo. O problema ocorre se tu não tens essa opção. Estás em casa e quais são as opções que tu tens? Não vou comer saladas, vou comer a pizza que é aqui, ou uma lasanha que está aqui, eu meto isto no micro-ondas e está resolvido. Portanto, às vezes é óbvio que o que o meu cérebro me está a dizer, eu às vezes não sigo o que o meu cérebro está a dizer simplesmente porque não tenho essas opções, não é? Por isso também se diz que não se deve fazer compras com fome, porque vais procurar mais um determinado tipo de alimentos e deves ter em tua casa, deves fazer um esforço para, se tu sabes que vais engordar e tens propensão para engordar, deves fazer um esforço para não ter alimentos densamente energéticos em tua casa. Mas de facto o exercício modula, altera a forma como eu olho para os alimentos e como eu procuro os alimentos. Isso é muito interessante. Faz todo o sentido e desenvolve um bocadinho a questão que tu levantaste há pouco sobre a diabetes, exercício e nutrição, porque não é a primeira vez que eu ouço, naquele caso li acerca da diabetes ser curável ou remissível, como se diz na ciência, e na altura eu também fiquei, então eu toda a vida ouvi que a diabetes é incurável e agora realmente estão a concluir que não é assim. E nas experiências que fizeram para concluir isso, partiu também de experiências empíricas, não é? Que alguns investigadores estavam a acompanhar pessoas que tinham diabetes e as pessoas pareciam curar-se ao longo do tempo e não percebiam porquê. E então partiram do princípio, batendo naquilo que levantaste há pouco, que é: não podemos partir do princípio que o exercício ajudou as pessoas a curar a diabetes. Foi uma questão de restrição calórica. O que descobriram nessas experiências foi que havia uma probabilidade muito maior das pessoas se curarem da diabetes quando começaram a desenvolver hábitos de fazer exercício. E então partiam do princípio que o exercício está a curar a diabetes, concluíram que não tinha a ver propriamente com o exercício, tinha a ver com a questão da restrição calórica e os hábitos nutricionais das pessoas. As pessoas basicamente comiam melhor a partir do momento em que começaram a fazer exercício. Sim. Então o que é que concluíram? Não está diretamente ligado à prática de exercício, só que as pessoas mudam de identidade a partir do momento em que começam a fazer exercício. Foi exatamente essa a conclusão da experiência. Sim, a diabetes tinha desaparecido por uma questão de comer melhor. Só que as pessoas começaram a comer melhor a partir do momento em que começaram a cuidar de si de forma diferente. E o exercício foi o trigger para isso acontecer. Esse é muito conhecido, esse efeito, e desculpem interromper, é muito conhecido esse efeito de que quando tu adotas um hábito de vida saudável, torna-se mais fácil adotares o segundo e depois o terceiro, etc. E consegues seguir isso. Às vezes o difícil é ter essa ação para iniciar.
O que tu falas do exercício é extraordinariamente importante, porque repara, há uma diferença gigantesca entre o que ocorre em termos de déficit energético causado por dieta ou déficit energético causado pelo exercício. E nós já percebemos parcialmente o que é essa diferença. Quando tu estás habituado a ingerir uma determinada quantidade de energia habitualmente e passas a fazer um déficit energético pela dieta, só pela dieta, o teu organismo tem alguma tendência, eu não gosto muito desta nova condição, eu preferia como nós estávamos aqui antes. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar atenuar essa diferença que foi gerada por esse déficit energético e vai induzir fome para tu conseguires aumentar o teu aporte energético. E vai também fazer com que o dispêndio energético seja gradualmente cada vez mais baixo, novamente para tentar atenuar essa diferença. Esta termogénese adaptativa, esta tentativa de regular para um novo valor, é algo que ocorre vai ocorrendo ao final de alguns dias. Não é muito expressivo, mas vai ocorrendo e vai ter algum impacto. Mas, sobretudo, a fome é algo que nós não conseguimos facilmente manipular. Bom, há medicamentos que até ajudam nesse aspecto, a semaglutida, e alguns novos medicamentos que ainda são mais eficazes que o Ozempic. Kardashian estava a tomar isso. Talvez. Ficou famoso. E se ela, exatamente, se ela ser famosa toma, toda a gente vai. Bom, mas ele é muito eficaz. É muito eficaz. Porque altera o comportamento de uma hormona, que é uma hormona que está relacionada com o controle do apetite e da saciedade, e ao alterar essa hormona a pessoa vai ter menos fome. Mas isso está a acontecer de facto. Agora, o que ocorre com a dieta é tu ficas colocado numa situação em que tu tens fome. Hoje. Amanhã continuas a dieta, fome. No dia seguinte é dieta, fome. Fome, 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 fome. Quanto tempo é que tu consegues aguentar isto? As pessoas dizem, comigo, as dietas não resultam comigo. Não, tu é que não resultas com as dietas, porque as dietas todas, se forem hipocalóricas, todas vão resultar. Tu podes fazer a dieta do donut. Podes só comer donuts por dia. Se for de 500 quilocalorias, vais emagrecer. Agora, é muito difícil suportar isto. E é aqui que entra o exercício. O exercício, como nós percebemos, o exercício modula o apetite e a saciedade. E faz com que seja muito mais fácil eu suportar um déficit energético simplesmente porque eu não tenho tanta vontade de comer. Ou seja, não vou sentir tanta fome. E no caso do exercício, eu também queria dar aqui um apontamento que é interessante, porque embora existam muito mais investigação científica a demonstrar a cura de diabetes, ou remissão da diabetes por déficit energético induzido pela dieta, o exercício também é capaz de fazer diretamente, sobretudo, qualquer tipo de exercício, mas sobretudo exercício de mais alta intensidade, é capaz de reduzir a gordura dos órgãos. E se reduz a gordura dos órgãos, melhora a sensibilidade insulínica, mesmo sem qualquer tipo de perda de peso. Só manipulando ali, já passas a funcionar. Não há alteração nenhuma por fora. Olha, estás na mesma. Mas por dentro está a funcionar muitíssimo melhor. Incrível. É incrível mesmo. Eu quando comecei a ver estas coisas da dieta e do exercício, eu lembro que fui uma vez a um congresso de diabetes no Dubai. E então estava a ver aquelas pessoas que fazem dietas, que fazem cirurgias bariátricas. E então estava lá um póster e uma pessoa estava a falar acerca disso e estava a mostrar os níveis de glicemia da pessoa e o peso ao longo do processo, não após, mas antes da cirurgia bariátrica. Porque normalmente os médicos dizem, o senhor quer fazer a cirurgia, mas vai ter que perder 15 quilos, 20 quilos, até dia X para eu lhe fazer a cirurgia. Se não conseguir perder isso, não posso fazer a cirurgia. Eles fazem isto por vários motivos, dois dos quais são: esta pessoa tem que me demonstrar que é capaz de seguir uma dieta e eu quero operar esta pessoa com menos gordura quando eu abrir a barriga dela. Porque, ao contrário, nós quando temos aqueles bonequinhos, olha aqui os bonequinhos, olha onde é que está o estômago, onde é que está o coração, não é? Aqueles bonecos têm os órgãos todos lá muito bem definidos. Não é isso não é assim que acontece. Quando se abre a barriga, vê-se muita coisa, muita confusão para lá. E se houver muita gordura, não é tão fácil de distinguir os vasos sanguíneos, não é tão fácil de distinguir os contornos dos órgãos. Então aquilo tudo parece uma massa comum
é muito difícil de perceber. Então eles tentam reduzir o risco, tentando que diminua um pouco a quantidade de gordura que está lá dentro. E o que acontecia, curiosamente, nessas pessoas que estavam nesse processo, é que enquanto estavam no processo de perda de peso a prepararem-se para fazer a cirurgia bariátrica, porque achavam que é a única forma, elas estavam efetivamente a perder peso e deixavam de ser diabéticas antes de fazer a cirurgia. Claro que é possível que elas não conseguissem suportar aquilo durante muito tempo. E depois, claro, fazem a cirurgia, e a cirurgia bariátrica é uma cirurgia bastante invasiva, pode ser feita de diversas formas, mas que no fundo faz com que a pessoa não seja capaz de ingerir muito. Também há alterações hormonais, porque menor atividade e menor fluxo sanguíneo para determinados órgãos também manipula o apetite e a saciedade, mas efetivamente a pessoa está incapaz de comer. Eu às vezes por brincadeira digo que um obeso devia ter um personal eater à sua frente, que era a pessoa que acompanhava. Imagina, eu era o teu treinador, tu tinhas 200 quilos e querias emagrecer, e eu acompanhava o dia todo, estava contigo, sempre que tu ias tentar comer alguma coisa, eu batia na comida e não te deixava comer. O teu personal eater, verdade? Não podes comer, porque no fundo é isso que se trata. Não conseguem comer, não dá para comer uma pratada porque o estômago é deste tamanho, ou então passa de um lado para o outro, então a absorção desta energia é bastante afetada. Portanto, esta manipulação, dieta e exercício é de facto um jogo complexo, mas muito bonito também. A fisiologia é muito bonita. O aumento de massa muscular aumenta o gasto energético ou é um mito? Aumenta, sem dúvida que aumenta. Mas não é significativo. Não é significativo. Pois. Estamos a falar de poucas calorias, quilocalorias. Poucas mesmo. Antigamente pensava-se que era, não, estamos a falar de 40 e tal, 100. Não, mas por cada quilo de massa muscular estamos a falar à volta de 13 quilocalorias. Pois. 13 quilocalorias. Isso não é quase nada. Agora, há uma coisa que nós não podemos esquecer também, é que essa massa muscular está ali, está parada. Mas para construir esse quilo de massa muscular, tu precisas gastar muita energia. Claro. E o exercício, nós normalmente pensamos no exercício só como uma forma de gastar energia. E não é isso. O exercício gasta energia. É claro que o teu objetivo, de uma forma geral, para fazer exercício não é propriamente gastar energia. O teu corpo quer ser o mais eficiente possível. Ele quer gastar o mínimo de energia possível para fazer uma determinada tarefa. Mas, se o objetivo é perder peso, claro que tens que causar um balanço energético negativo. Mas o exercício é capaz de fazer isso através de 3 formas. Primeiro, ele gasta energia em si, ou seja, eu faço as coisas, gasto energia em si, faz com que tu tenhas menos vontade de ingerir energia, ou seja, os 2 pratos da balança são afetados pelo exercício, e o exercício também modula muito a forma como tu geres a tua energia. E se tu também fizeres musculação, tu vais gastar muita energia para construir massa muscular. Então o exercício, se for bem feito, uma boa mistura de exercício cardiovascular com algum treino de força, tu vais gastar muita energia com o exercício, vais ingerir menos porque o exercício faz aquilo que conhece como, induz aquilo que se conhece como anorexia induzida pelo exercício, ou seja, a falta de apetite que é induzida por o facto da pessoa estar a fazer exercício. Não todo. Há alguns exercícios que aumentam o apetite, mas se for bem feito, o exercício diminui o apetite e gastas também muita energia para construir essa massa muscular. Portanto, eu não estaria preocupado, não, tens que ter massa muscular porque a massa muscular gasta muita energia. Não é por causa disso. É por outros motivos. Claro está que existe a possibilidade de fazer recomposição corporal, ou seja, estares a perder gordura enquanto ganhas músculo. Isso é perfeitamente possível, mas se nós estivermos a pensar no caso dos obesos, os obesos estão numa situação que é muito pouco propícia a ganhar massa muscular, porque estão numa situação de déficit energético. E então o ganho de massa muscular nunca vai ser otimizado. Para ganhares massa muscular, para ganhares massa muscular de forma ótima, tens que ter um excesso energético. E não é isso que está a acontecer com quem está a tentar perder peso. Portanto, é difícil. Quem está a perder peso, é difícil ganhar massa muscular. Eu acredito que para alguém destreinado, todos os santos ajudam.
não é? Sim. Por isso, poderá ser possível ou não? Ganhar massa muscular? Não, claro que sim. É possível, só que é mais difícil. É mais difícil, é mais lento. Nessas condições é mais difícil. Até porque tu também não queres passar muito tempo com uma pessoa obesa, não queres passar muito tempo a fazer apenas musculação. Musculação é importante, mas não queres passar muito tempo a fazer musculação, porque a musculação aumenta o apetite. Então aquele prato da balança que tu podes manipular, não vais trabalhá-lo tão bem se tu escolheres uma atividade que não é capaz de ter muita influência nesse aspecto. Há estratégias para diminuir, por exemplo, se tu fizeres treinos repartidos, isso altera a forma como tu regulas o teu apetite. Portanto, fazer treinos repartidos ou fazer treino de corpo inteiro pode manipular isso. Portanto, há muitas estratégias, mas não devas concentrar só naquilo, até porque a musculação, em termos gerais, gasta bastante menos energia do que fazer um exercício aeróbio que a pessoa possa estar a fazer nisso. Portanto, há um equilíbrio daquilo que deve ser o programa de treino ideal. Mas deixa-me também dizer que o programa de treino ideal, a ciência diz-nos uma coisa, mas tu depois tens uma pessoa à tua frente. Claro. E eu não posso dizer a alguém que, sei lá, que só gosta de pilates, que o pilates talvez não seja a atividade ideal para perder peso. Posso lhe dizer, posso explicar isso, mas eu também tenho que fazer alguma coisa. Se eu pensar que eu vou ter que reter esta pessoa, porque ela, para atingir o seu objetivo, vai ter que estar a praticar durante um tempo significativo, eu não posso colocar, não, vai fazer isto porque isto é que é o mais eficaz. Talvez seja o mais eficaz, mas se ela não gosta, vem 2 ou 3 vezes e desiste. Não é sustentável. E depois vai dizer também, o exercício também não resultou comigo. E nós vemos isso tanto e tanto e tanto, não é? Quantas pessoas é que nós vemos no ginásio que entram e, passado um ano, não têm acompanhamento de ninguém, dos professores? Hoje em dia também há alguma política de muitos ginásios, passa por não estar a fazer um atendimento muito personalizado. Se quiseres pagar esse serviço, pagas esse serviço. Então há pessoas que estão no ginásio, entram no ginásio e, passado um ano, nós olhamos para elas, elas estão exatamente na mesma. Pronto, se estão no ginásio é porque gostam daquilo e é ótimo. Estão a tornar-se mais saudáveis. Mas perder peso, se esse era um dos objetivos, não estão a conseguir atingir esse objetivo. E porque, lá está, não estamos a escolher também as atividades que aquela pessoa gosta. E isso é extraordinariamente importante. Temos de ser sempre nós que nos adaptamos como profissionais à pessoa e não a pessoa a nós. A pessoa aos bocadinhos pode ir percebendo que estrategicamente é melhor fazer isto ou aquilo, mas a pessoa tem uma vida, pode ter filhos, pode gostar mais de um certo tipo de exercício, nós sabemos o que é melhor, mas vamos arranjar ali um equilíbrio entre aquilo que ela gosta e aquilo que nós sabemos que lhe faz bem. Este é um podcast de partilha, trabalhamos arduamente para dar-te o melhor e só é possível com o teu apoio. Para trazermos o melhor conteúdo e mais convidados, é fundamental o teu feedback. Por isso, se gostas do BMS Podcast, clica no botão de subscrição e interage connosco. Certo. Mas há um aspecto também, eu vou mais além. Quando tu dizes, ela não tem que se adaptar a mim, nós é que temos, isso é certíssimo. Acho que, obviamente, tu em determinadas condições tens que saber adaptar o teu discurso, a forma de atuação a determinadas pessoas. Para mim, vocês... Eu continuo a ser do tempo em que vou a ginásios e pego em programas de treino aleatórios de alto, baixo, magro, gordo, careca, cabeludo, e o programa é o mesmo. Com interesses distintos, homem, mulher, frequências distintas, 3 de 12 disto, 3 de 12 daquilo, o programa é o mesmo. 3 de 12. E isto é um problema, é de facto um problema muito grande. Pronto, mas desculpa, interrompi-te. Não, era a ideia que eu queria passar. Sim, mas também deixa-me dizer-te, tu, embora as pessoas não se tenham que adaptar a ti, elas de facto fazem isso. Fazem. Porque há um tipo de espelhamento daquilo que é, se eu gostar de ti e tu fores um exemplo, uma autoridade. E costuma-se dizer que o exemplo não é apenas uma boa forma de liderar, é única, porque ele é muito forte. E então, no mundo das redes sociais, tu vês o quão forte é o exemplo. Então, quantas mensagens tu, por exemplo, eu não sei se tu treinas e tens um papel tão ativo como a Rita tem, mas tu tens um papel muito ativo nas redes sociais. Quantas mensagens é que tu recebes de pessoas a dizer que gostam imenso do que tu fazes, que começaram a fazer exercício
por ver os teus vídeos, por ver aquilo que tu fazes, porque gostam do teu corpo, porque querem ser igual a ti. E isto também significa, obviamente que nós sabemos o poder do exemplo é extraordinariamente importante, mas isto também significa que elas estão a aproximar a ti. Uhum. Elas, de alguma forma, querem estar contigo, querem conviver contigo e querem que sejas tu a dar o treino para fazer com que se atinjam aqueles resultados. Uhum. De certa forma, sentem-se bem só com o saber que estão ligadas a mim. Isso é verdade. Isto não vamos estar aqui com falsas modéstias, porque é assim que acontece. Uhum. E eu acho que tu fazes muito bem e que sabes muito bem como criar essas ligações com as pessoas. Porque há determinados instrutores que podem ser muito bons tecnicamente, mas depois falta ali alguma parte da comunicação, das tais soft skills, que fazem com que não haja grande ligação com os seus clientes. E isto é extraordinariamente importante. Tu vês, agora, se calhar não tanto, mas há uns anos, havia professores que eram tão emblemáticos num ginásio e gostavam tanto, tão carismáticos, eram professores estrela, que quando eles saíam dos ginásios, porque é normal um professor sair do ginásio, não é? Quantos é que estão lá a trabalhar no mesmo sítio durante 20 ou 30 anos? Isso é extraordinariamente raro. Quando o professor saía do ginásio, o que é que acontecia aos clientes? Os clientes iam embora. Porque têm uma afinidade tão grande com aquela pessoa, eu vou atrás dele para onde for. Uhum. Ou dela, para onde for. E isto é um problema. Por isso é que alguns gestores de ginásio que eu conheci, alguns diziam, não quero professor estrela. Porque o professor estrela vem para aqui e depois quando ele for embora, porque é uma realidade inevitável, ele vai embora um dia, quando ele for embora levam os clientes todos. Não, eu quero um professor que seja assim, que era algo que para mim fazia muita confusão. Como é que é possível? Não, tu devias querer os melhores professores, aqueles que conseguem criar mais empatia, aqueles que fazem com que os teus alunos venham ao ginásio todos os dias e que de certa forma até tragam mais pessoas para ver se resolvemos esta questão de termos apenas 3 ou 4 ou 5 ou 6% da população portuguesa a fazer exercício, que é dramático, não é? Completamente. São quantidade mínima. Nós estamos aqui com um mercado que achamos que é muito interessante, fitness e tal, mas isto é uma ideia de quem está dentro deste mercado, porque quem está fora, o fitness não existe. 90 e tal por cento das pessoas nem quer saber dessa coisa de fitness e de ginásio. Essa é uma espetacular ideia, até para desenvolver depois na conclusão desta nossa conversa, que ainda há pouco um colega com quem eu estava a falar, quando me perguntou um bocadinho o que era a BMS e que percebeu que era uma marca ligada à prática de exercício, a primeira pergunta que me fez foi: mas tu vais-te meter a lutar contra os ginásios e contra as grandes marcas de exercício que já andam aí e a tentar roubar-lhes mercado? Não é necessário, porque eu não estou no mercado de roubar mercado a ninguém. Há mais de 90% da população só em Portugal que precisa de nós e que não está a ser atendida por ninguém, por isso não se trata disso. Eu lembro-me sempre de uma coisa curiosa, não sei se vocês conhecem bem o Porto, a Rua da Picaria. A Rua da Picaria começou com... Não havia lá nada, era uma rua que estava abandonada, começou com um restaurante. E depois é uma rua estreitinha, um sentido, aquilo não é uma rua particularmente bonita, fica ao lado do túnel de Ceuta. Apareceu um restaurante. E depois 2. Isto já está aqui a competição. E depois 3. Mais competição. Os nossos clientes vão ser diluídos por estes 3. E depois 4. E depois 5. E depois 6. E depois 7. E a dada altura, aquilo era a rua dos restaurantes. E o que é que aconteceu? Atraiu muito mais gente. Claro. Porque em vez de funcionar com uma competição só com aquele público, eles estão a oferecer coisas diferentes. E o que aconteceu é que eles conseguiram alargar muito o público e atrair muito mais gente. Aquilo tornou-se conhecido. Quase como colocar guarda-chuvas numa rua. Guarda-chuvas coloridos numa rua. O que é que se tem de mais? Não tem nada mais, vai atrair gente. Exatamente. Ou fazer um Buda gigantesco numa determinada aldeia. As pessoas vão para lá. Ou seja, há formas de atrair e uma das formas de atrair é oferecer serviços mais diversificados. E aquilo que vocês estão a fazer provavelmente é isso também. Até porque uma coisa nós podemos ter a certeza absoluta. A certeza absoluta. Este modelo de fitness não é interessante para a maior parte da população. A prova é
A percentagem que pratica. São os dados, estão aí, evidentes. E aqueles que praticam são normalmente sempre os mesmos. Rodam, né? Saem de um ginásio, depois vão para outro, ficam algum tempo sem ir ao ginásio, depois voltam outra vez, mas essencialmente são os mesmos. E os outros? E este modelo não está a funcionar. Portanto, tudo o que venha e que traga novas propostas e novas formas de exercitação até, será sempre muito bem-vindo. Eu lembro-me do que aconteceu com o fenómeno do Zumba. O Zumba, quer se goste, quer não, para mim o Zumba, como qualquer outra forma de atividade física, eu adoro. E aquilo que aconteceu foi que o Zumba trouxe milhares e milhares e milhares de pessoas para a atividade física que de outra forma não o fariam. E muitas dessas acabaram por ficar. Quando passou a questão da novidade e o Zumba também teve um pico e depois começou a diminuir, que é o que acontece com qualquer modalidade, aquilo que aconteceu foi que muitas destas pessoas descobriram também, porque foram introduzidas no exercício por aquela atividade, mas depois descobriram que há outras coisas também e que eu até gosto de fazer outras coisas, e ficaram a fazer exercício. Portanto, aquela ideia, quando às vezes falamos com algumas pessoas, não vai ao ginásio, que é eu ir ao ginásio para andar em cima de um tapete? Porque as pessoas pensam genuinamente que ir para o ginásio é andar em cima de um tapete. Mas há tantas, dezenas de modalidades diferentes, mas que as pessoas não sabem, e não sabem porque nem sequer vão lá. Não se sentem atraídas sequer para ir lá. Por isso, mais uma vez, eu reforço. Nós temos que encontrar as coisas que as pessoas gostam e saber comunicar bem esses Saber serviços. persuadir depois também. Saber persuadir também. Mas essa persuasão tens que saber... No bom sentido, claro. No bom sentido, claro. Essa persuasão é sempre no bom sentido. Não é para obrigar a fazer alguma coisa, não é para assaltar um banco. Vou-te persuadir para assaltar um banco. Sabendo da importância que o exercício físico tem, que já falámos de uma série de questões, prevenção de doenças, tratamento de doenças em alguns casos, mas melhoria da qualidade de vida como um todo, a partir de que idade é que eu deveria desenvolver um hábito de exercício físico e até que idade? Qual é a idade mínima e máxima? Não, a pergunta não é assim, vou parar de crescer, começar a treinar. Vou parar de crescer. Pode ser, porque havia esse receio de que, bom, primeiro, o parar de crescer. As idades de ossificação variam de ponto para ponto. O organismo não termina todo de crescer ao mesmo tempo. Então, só aí há algumas diferenças, o que de certa forma até podias dizer, ok, pode treinar esta parte porque esta parte já solidificou e aquela parte ainda não, ou não deves dar tanta importância a isso. Mas, de uma forma geral, o treino pode ser adaptado a qualquer idade. Portanto, a partir do momento em que a pessoa nasce, ela pode fazer algum tipo de treino. E, na verdade, faz. Brincar é treinar. Ao brincar, ela está a aprender alguma coisa. Quando ela corre, quando joga futebol, está a ganhar velocidade, está a ganhar equilíbrio, está a ganhar coordenação. Todo o seu sistema nervoso está em formação. Portanto, o treino, se nós estamos a dizer assim, a treino, mas eu estou-me a referir a treino é musculação. Se estás a referir a treino de musculação, ela também pode fazer treino de musculação. Até uma determinada intensidade, ela pode fazer treino de musculação. Mas se me perguntas, mas é o sítio certo para uma criança? Não é o sítio certo. É o sítio ideal para essa ser a única atividade que a criança faz? Eu tenho que colocar as minhas dúvidas, porque eu preferia muito mais que a criança pudesse fazer isso também, se for interessante, e às vezes até para alguma modalidade esportiva também pode ser interessante, mas eu preferia que a criança passasse o seu tempo de uma forma muito mais lúdica, com os seus amigos, a divertir-se, a fazer um tipo de atividade física muito mais diversificada, para ir ganhando competências em diferentes áreas e não propriamente estar num ginásio a treinar musculação. Pode, desde que seja adequado, pode. Não vai terminar o crescimento. A ideia do terminar o crescimento tinha a ver com aquelas pessoas que faziam ginástica, porque os ginastas têm que começar a treinar desde muito cedo, porque aos 20 anos já são velhotes para algumas modalidades, que é um sacrilégio aos 20 anos ser velhote para alguma coisa. E então achava-se que, olha, fez muito exercício, por isso é que ficou com 1,45 m. Não é por causa disso. É que as que têm 1,80 m não se engravam naquilo. Exatamente. Simplesmente não têm apetência física natural. Não têm apetência física. Eu não posso dizer o basquetebol faz as pessoas crescerem. Claro que não. Só aqueles que são muito altos é que conseguem
de uma forma geral, claro, há exceções, mas de uma forma geral são aqueles muito altos que conseguem ter uma relevância muito importante. Há um jogador agora de basquetebol na NBA que é extraordinariamente alto, tem daqueles membros que nunca mais acabam, não é? Aqui eu conseguia tocar ali e ali no Tiago, o Tiago. O Wembanyama. Exatamente, e que está a bater recordes. Ele é rookie. Na temporada de rookie dele já fez mais blocos do que quase 90% de todos os jogadores da NBA em toda a sua carreira. Na primeira temporada enquanto rookie. Extraordinário. Ele faz coisas, porque é muito ágil também, ele faz coisas extraordinárias. Agora, deixa-me também dizer, havia uma perspectiva em que nos dizia que havia momentos sensíveis, períodos sensíveis ou períodos críticos para o treino com as crianças. Em que se dizia assim, não se deve treinar força neste momento, porque neste momento a criança ainda não tem as hormonas específicas para o ganho de força. Ou aqui deve-se treinar mais flexibilidade, ou aqui deve-se treinar mais aquilo. E isto, de certa forma, acabava por ser comprovado por alguns estudos, simplesmente porque era quase um viés de confirmação. Porque eu estava a dizer assim, eu só treinava determinadas capacidades naquela altura. E então, quando ia avaliar, verificava que a pessoa melhorava quando treinava naqueles períodos. Claro que melhorou. Treinou, foi aí que ele treinou. Claro. Portanto, e aquilo que se percebeu mais tarde é que tu podes treinar e podes ganhar competências em qualquer momento, em qualquer idade. Se tu estiveres a pensar em massa muscular, obviamente que se as condições hormonais não estiverem ainda muito presentes para potenciar esse efeito, o efeito vai ser menor. Mas ganha-se sempre alguma coisa. Portanto, não há períodos em que, não, aqui não vale a pena treinar. Não. É que se tu treinares ali com 8 anos, treinares para hipertrofia, vamos pensar num absurdo que seria, treinar para hipertrofia, vais perder o teu tempo a treinar para uma coisa que vais ter um ganho mínimo. Por isso é possível tu dedicar-te a outras coisas. Mas não quer dizer que só possas trabalhar isto nesta idade, ou aquilo naquela idade, ou aquilo na outra idade. Quanto ao limite, que havia também o limite, não era? Uhum. O limite eu diria que era para aí 200 anos. Acho não que existe, não é? aos 200 anos a pessoa pode parar. Aliás, até há algumas intervenções interessantes que mostram que pessoas que nunca treinaram, com mais de 100 anos, vamos colocar as pessoas a treinar. Que surpreendente, não é? Mais de 100 anos nunca treinaram. Vamos colocar as pessoas a fazer musculação e vamos ver o que acontece. E o que acontece? Ganham massa muscular. Mesmo com 100 anos. Uhum. Portanto, isto é extraordinário. E isso, claro, depois pode fazer a diferença na vida das pessoas, que é aquela diferença da qualidade de vida entre eu consigo levantar-me de uma cadeira ou não. Isso é, quem tem 100 anos, isto é um mundo gigantesco de diferença, não é? Sim, E às vezes nós podemos dizer, mas já sou velho demais para treinar, porque há muitas pessoas dizem, já sou velho demais para treinar. Só que a pessoa às vezes diz isso quando tem 60 anos, ou 70, ou 80, ou 90. E estes 100 anos, será que são velhos demais para treinar? Se calhar podem chegar aos 121, como a pessoa mais longeva do mundo. Creio que era à volta de 121. Uhum. Portanto, há sempre oportunidade e há sempre alguma coisa que se ganha, independentemente da idade. O tipo de treino naturalmente tem que ser adaptado, ou pode ser adaptado, mas eu acho que não há qualquer tipo de limite. E as dores musculares? São um sinal de que o treino foi bom? O que é que achas? Nós já, por acaso, nós íamos falando muitas vezes sobre esses assuntos, não é? E eu vejo com alguma preocupação, sempre esta questão. E eu falo sempre isto com os meus alunos e vejo sempre com preocupação, porque muitas das vezes as pessoas estão, foi um treino do caraço, estou todo partido, não me mexo, foi mesmo um treino daqueles, quero mais disto. E eu fico muito preocupado porque tanto o cliente como o treinador estão contentes com aquilo. Que, para mim, eu fico preocupado, entre aspas, não é uma grande fonte de preocupação, de certeza absoluta. Mas o que acontece é que se as pessoas estão contentes, se calhar até vão continuar a treinar e até lhes soube bem. E há muitas pessoas que gostam de muita alta intensidade. Há outras que fazem um treino uma vez e o professor, vou fazer um treino espetacular. Treino experimental, a pessoa vem conhecer o ginásio. Treino experimental, faz ali tudo direitinho, 4 séries ou 5 séries com uma carga muito elevada, até à falha muscular. Foi um treinão. E a pessoa fica empenada em casa durante uma semana
falta ao trabalho, não pode ir trabalhar porque não se mexe e não volta mais ao ginásio. Olha, gostei muito do seu treino, até à próxima. Porque, pronto, depende do tipo de pessoa. Há quem goste de alta intensidade e então há pessoas que sentem que só quando há muita dor muscular é que foi um treino que valeu bem a pena. Mas isso não tem necessariamente que ser assim do ponto de vista fisiológico. Do ponto de vista fisiológico, quando falas dos DOMS, do Delayed Onset Muscle Soreness, ou dores musculares de início tardio, o que acontece é que há alterações estruturais que vão fazer que aumente negativas, alterações estruturais negativas, que vão fazer com que a dor aumente e atinja um pico 2-3 dias depois do treino. E depois vai gradualmente desaparecendo. E essa dor reflete não só quando há lesão na parede muscular, é preciso reparar aquilo, é preciso criar condições em vias neutrófilos para aquela zona, aumenta a inflamação, aumentam também os fatores de crescimento para reparar todo aquele músculo. E essa inflamação é percebida pelos nociceptores, ou seja, por estruturas que são especializadas na sensibilidade à dor, e quando há essa inflamação e há essa condição, eles estão mais sensíveis e enviam sinais cerebrais para dizer: eu tenho dor aqui. E eu tenho dor aqui quer dizer, não mexas aqui neste músculo, deixa este músculo estar quietinho para ver se nós conseguimos recuperar como deve ser. Então isto é sinal. Vocês que treinam sabem muito bem que imagina, foi um treino daquele peitoral, vocês já não treinavam peitoral há muito tempo, treinam peitoral e no dia seguinte vocês sentem dores musculares, mas as dores musculares, se ninguém vos tocar, se vocês ficarem quietinhos, não há dor. Agora, se alguém vai lá, treinaste peito, foi, e vem e carrega ali, e dói, porque ao fazer isso tu ativas muito mais facilmente esses órgãos nervosos, essas estruturas nervosas que conduzem então o sinal ao teu cérebro. E isto significa que, efetivamente, o que aconteceu é que o treino, quando esta dor muscular é exagerada, o treino foi claramente excessivo em relação àquilo que a pessoa estava capaz de suportar. Exatamente. E está a impedi-la de treinar uma outra vez o mesmo grupo muscular e se calhar o volume total da semana vai ser menor do que aquilo que poderia. Obviamente. Não é? E este é um grande problema, porque ela acha que fez um treinão, mas vai estar 3 ou 4 dias sem poder treinar, ou pelo menos sem poder treinar aqueles grupos musculares. Então, quando nós pensamos na curva de adaptação, da resposta ao estímulo, nós sabemos que quando tu dás um estímulo há uma diminuição da capacidade da resposta e depois o organismo tenta melhorar e há um momento propício para ele melhora um pouquinho mais em relação ao que estava no momento anterior, não é? E há o momento certo para dar novo estímulo. Mas tu deixares demasiado tempo, ela está uma semana inteira porque não conseguiu treinar durante uma semana inteira, depois quando voltas a dar, ela vai sentir quase outra vez a mesma coisa. Porque este efeito do DOMS é um efeito que é facilmente adaptável. Ou seja, ele ocorre quando o exercício é muito pouco habitual, tu fazes uma coisa completamente fora daquilo que estás habituado a fazer, ou então quando o volume é muito excessivo. Mas se tu tens uma regularidade, isso rapidamente deixa de existir. Esse DOMS já deixa de existir. Eu faço parte do grupo que gosta de sentir se for no dia seguinte e não me interferir o treino a seguir. Isso. Eu faço parte do grupo que gosta das dores musculares. E podes dividir também. Tu podes estruturar o teu treino, porque tu gostas disso, tu podes estruturar o teu treino da forma que tu sabes. Ok, no dia seguinte eu já sei que vou estar um bocado limitado nisto, por isso o meu treino vai ser para isto. Exatamente. Tu podes fazer perfeitamente isso. Agora, não podemos ficar com a ideia de que isto é sinónimo, foi um treinaço. Não foi um treinaço, foi uma porcaria de um treino. Em termos fisiológicos, foi uma porcaria de um treino, porque não foi adequado às capacidades daquele organismo naquele momento. Não foi adequado. Portanto, alguma dor pode ser bom ou menos mau, mas dor muito evidente, não. Isso claramente não. Professor, nós temos um conjunto de perguntas que fazemos a todos os convidados e que é muito engraçado ver respostas tão diferentes às mesmas perguntas. A primeira é: se treinas e o que é que ganhas com isso? Seja qual for a resposta à primeira pergunta. Eu treino e aquilo que eu ganho com isso
talvez na nossa conversa de hoje não tenha ficado muito claro, mas aquilo que eu ganho com isso é o bem mais extraordinário de todos que nós podemos ter, que é juventude. Eu treino para sentir que ainda sou capaz de fazer determinadas coisas, treino para sentir que o meu organismo funciona bem, treino para sentir que posso atrasar um pouco mais o processo ou lentificar o processo de envelhecimento, e esta é para mim, é óbvio que vocês não treinam para a juventude, vocês estão jovens, não pensam, não é uma coisa que vocês pensem diretamente nisso, vocês talvez treinem neste momento, esse será um dos objetivos, mas treinam neste momento, outros objetivos estarão mais acima do que esse. Para mim, este é um dos grandes objetivos, manter-me jovem ou o mais jovem possível, e tenho a certeza que se fosse vendido num medicamento, juventude, eu tenho a certeza que seria um dos medicamentos mais vendidos em todo o mundo, em todo Só lado. que o exercício dá trabalho, não é? Só que exercício dá trabalho. Mas se tu gostas de fazer, não é trabalho nenhum. Mas eu confesso, eu gosto de treinar e vou muitas vezes treinar, mas também confesso que das últimas vezes que tenho ido treinar, quase que passo mais tempo na sauna e no banho turco do que propriamente no ginásio. Ui. Que é curioso porque eu não faço por causa disso, mas a sauna é uma das poucas atividades que tu podes fazer que simultaneamente te pode aumentar a longevidade e promover algum ganho de massa muscular. É? Que extraordinário, e se calhar numa próxima oportunidade podemos falar um pouquinho mais sobre isto. Mas não é por causa disso que eu faço, eu gosto. E então vou e faço e relaxo lá, mas também faço a parte do exercício e que acho que é fundamental para este objetivo que eu tanto procuro. Uhum. Que conselho é que daria a alguém que não treina? Alguém que não treina? Esse é um conselho, é algo muito mais complexo, porque os gatilhos para levar alguém a treinar são muito distintos. Para umas pessoas vai funcionar um determinado tipo de gatilho, para outras o ponto de interesse pode ser algo completamente distinto. E não tem a ver apenas com a idade, que estamos a falar da idade, mas tem a ver com muitos outros motivos. O que eu tentaria encontrar é perceber que atividades é que a pessoa gosta. O que é que ela gosta de fazer em termos de atividade física? Porque com certeza que haverá alguma coisa que ela gosta de fazer. Eu lembro-me do nosso colega, o professor Luís Paulo, que fez, ninguém vai para a escola a pé. Agora, não é? Toda a gente vai de carro, as criancinhas vão todas de carro. Então ele montou um programa em Viana do Castelo que era ir a pé para a escola. E então as crianças perceberam que ao ir a pé para a escola, depois montavam um circuito e elas iam acompanhando, cada criança ia entrando no seu ponto desse circuito. Então a dada altura começou-se a perceber que as crianças estavam ali com novas amizades, tinham pontos de interesse para fazer aquela atividade e até algo que eles nunca pensaram, vou a pé para a escola. Não, o meu pai leva-me à escola, ou vou de transportes. Mas passaram a preferir porque havia coisas que previamente não sabiam que poderia ser positivo, mas que eu consegui identificar. Eu acho que aquela pessoa vai gostar daquilo, vou tentar expô-la a essa situação. Por isso falávamos há pouquinho na questão do ir para um ginásio. As pessoas dizem, não vou para um ginásio para andar no tapete, porque não conhecem muitas vezes que há muitas outras atividades. E nas 20 ou 30 atividades que tem no ginásio, com certeza que há algumas que elas vão gostar. Portanto, eu tentaria perceber quais são os motivos de interesse da pessoa, quais são as vontades que a pessoa tem e tentaria direcionar o meu discurso para aí. Uhum. BMS são as iniciais de Body, Mind and Soul, a união de corpo, mente e alma. O professor já falou um bocadinho sobre isso, mas porquê é que para si é tão importante unir os três? Bom, acho que a explicação é bastante simples, não é? Fala-se naquilo do mente sana em corpo sano e que tem a ver com, de facto, essa dualidade e tentarmos ter boas características e bom funcionamento, tanto a nível do nosso organismo como a nível mental. Há uma expressão que eu ouvi há pouco tempo e que dizia que o teu organismo, o teu corpo, em termos da tratabilidade, o teu corpo é o único bem depreciável que tu tens. Ou seja, vai valendo menos. Ao longo do tempo vai valendo cada vez menos. Isso não é apenas numa questão de atração, ou pode não ser apenas numa questão da atração, mas vai ser, se fores a um hospital
se calhar queres ser doadora de órgãos aos 70 anos e talvez ninguém esteja interessado nos teus rins de 70 anos, de uma forma geral. Até se tu precisares de órgãos também e tiver outra pessoa mais jovem a precisar de órgãos também, se calhar dão prioridade à pessoa mais jovem. Portanto, há aqui algumas questões que nos levariam, não dá para ter uma conversa assim demasiado simplista sobre isto, mas nos levariam a pensar sobre estes assuntos. Isto quer dizer que tu tens que também apostar, não apenas no teu corpo, mas também apostar em outros aspectos, no teu desenvolvimento pessoal. Só que, paradoxalmente, a raridade do corpo faz com que tu atribuas muito valor ao corpo. Por isso, muitas vezes, nós vemos também ser a tua melhor versão. E quando ouvimos as pessoas dizer ser a tua melhor versão, normalmente estão a falar do corpo. Eu acho que nunca vi ser a tua melhor versão e uma pessoa a ler alguma coisa. Nunca vi nesse contexto. Mas também é válido nesse contexto. Também pode ser assim. Mas a raridade que tem o corpo tem essa raridade de que há um momento ideal para isto, mas nós não podemos esquecer, o teu corpo é o que vai estar contigo toda a tua vida. Portanto, se o teu corpo funcionar bem, potencialmente as outras também podem funcionar bem. E o organismo, treinar o teu corpo, o teu body, é a única das três que é capaz de influenciar nas outras também. Quando tu treinas o teu corpo, a tua mente vai passar a funcionar melhor. E isso não é apenas uma questão, eu sinto melhor. Não, sentes melhor, tens mais memória, tens mais criatividade, tens níveis de inteligência que podem ser mais elevados e também afeta depois no outro, no soul. Ou seja, isto é uma interligação ótima, mas de facto o corpo é aquilo que nós devemos cuidar, não direi em primeiro lugar, mas devemos dar uma especial importância a ele. E o que nós vemos é que muita gente não dá especial importância ao sítio onde habita. Uhum. Eu estou com medo desta pergunta ou da resposta, mas... Meu Deus, o que é que aí virá? Um livro que recomende e porquê? Já sei porque é que estás com medo dessa resposta. Diana, prepara-te depois para trazeres também. Eu tenho aqui, este é o meu momento, Marcelo. E então, eu como sabia que era para vir aqui falar de alguns livros, eu trouxe alguns livros também. E aqui está. Nada esperado de um professor universitário. E aqui estão alguns livros que eu acho bastante interessantes e gostaria de falar também um pouquinho sobre eles. Há 3 livros que não estão aqui que eu destacava, que gostei muito. Há um livro que é o Behind the Beautiful Forevers, que é um livro que fala acerca de um bairro de lata indiano, que é uma descrição absolutamente crua, brutal do que ocorre lá dentro, e que eu só quando comecei a ler algumas páginas daquilo não queria acreditar mesmo que aquilo era real, e fui tentar procurar para perceber mas que livro é este? O que é que eu estou aqui a ler? E aquilo que é o livro é um relato real de eventos reais que ocorreram, retirados por uma jornalista que viveu 3 anos lá. E é uma coisa absolutamente brutal, e eu tenho muita parcimónia quando utilizo esta palavra, e este livro é realmente muito impactante. Depois tenho também o Retrato de Dorian Gray, que eu não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar, que é também uma história muito interessante. Bom, eu não vou falar de todos, mas temos 2 minutos, vá. É uma história muito interessante de um indivíduo que faz um pacto em que o envelhecimento, ele é muito bonito e está a olhar-se ao espelho e, de alguma forma, o espelho fica com os sinais de envelhecimento. Ele nunca vai envelhecer. Desculpem, não é o espelho, é o retrato dele. Uhum. E é o retrato dele que vai envelhecendo. Ele nunca envelhece. Então pode fazer aquilo que ele quiser, que nunca envelhece. E então depois vai-se percebendo quais são as suas atitudes, tendo em conta que alguém está a viver e que vai viver para sempre jovem e bonito. O que é que ele faz socialmente com isso? E então há muitos comportamentos negativos, como podem imaginar, e o retrato vai ficando cada vez mais velho dele. E é uma história muito, muito interessante. Não sei se dito desta forma parece, mas eu gostei muito deste livro. E depois, claro, o nosso Saramago, não é? O ensaio sobre a cegueira, que é um dos meus livros preferidos e que dispensa alguns
comentários, porque, enfim, toda a gente já sabe mais ou menos do que é que se trata. Há inclusivamente o filme, que é um filme que é muito, em termos de comparação com o livro, fica muitíssimo abaixo daquilo que é o livro. Pronto, então trouxe estes, porque a maior parte dos livros que eu leio num leitor eletrónico, então não tenho assim tantos livros em papel, tenho bastantes, claro, mas trouxe aqui alguns que achei que podiam ser interessantes. Então tenho aqui o Manual do Técnico de Exercício Físico, que acho que é algo que deve ser abordado, e deve ser um manual deste tipo. Qualquer técnico de exercício físico, ou diretor técnico, ou pessoa interessada no exercício, acho que deve ter. É um manual muito completo, que fala de diversas modalidades, fala de fisiologia, de anatomia, etc. Portanto, acho que é um manual técnico, algo bastante interessante. Depois tenho aqui outros livros que eu também podia falar. Um livro de estreia de um amigo meu, o Diogo Teixeira, A Aldeia da Solitude, também muito interessante. Trago aqui também o Dom Quixote. O Dom Quixote é uma das primeiras obras para tentar, quase como se fosse uma novela. Não está brilhantemente escrita, às vezes a escrita até pode ser um pouco maçadora, mas as histórias que estão lá dentro são deliciosas, e eu rio muitas vezes com muitas destas histórias, e como vocês podem ver, isto é um livro que, enfim, 1200 páginas só nisto aqui. O Grande Gatsby, também um livro muito interessante. Este foi um livro que uma colega de trabalho, a Sílvia Rodrigues, conheces? Sílvia Rodrigues quis-me oferecer este livro, não sei bem porquê, mas quis-me oferecer este livro, que é O Homem que Queria Conhecer as Mulheres. Sílvia. E é um livro que eu estranhei logo, porque O Homem que Queria Conhecer as Mulheres, e tem meia dúzia de páginas, isto obviamente que não vai. E não quero contar a história toda, mas ele acaba por não conhecer as mulheres. Às terças com Maury, um livro muito bonito acerca de um professor que está prestes a falecer, e que depois um aluno reencontra esse professor, e eles vão se encontrando todas as semanas para terem conversas filosóficas sobre diversas coisas. Depois tenho aqui também o Sapiens. Vocês já devem ter ouvido falar deste livro, ou lido este livro, só que este aqui é em banda desenhada. Eu gosto muito, eu já li o original, e devo dizer que isto não fica nada atrás. É muitíssimo interessante, e vocês sabem, tu, Rita, sabes, eu adoro humor, adoro memes, e adoro colocar coisas engraçadas nas nossas aulas, e eu adoro isto porque isto tem muito humor. Muito humor, então é contado de uma forma muitíssimo didática, muito divertida, muito pedagógica. Gostei muito deste livro. E também estes aqui, que são uma coleção Ciência Horrível ou História Horrível, depois acho que há outra coisa qualquer, e que é repleta de humor negro, mas com fatos todos reais. Então tudo o que está aqui é verdade, mas é contado de uma forma que gosto mesmo de ler isto. E se eu pudesse, garanto-vos, fazia apresentações mais ou menos deste género, com quadrinhos, com bastante humor negro. E finalmente termino com uma coisa que não tem nada a ver, não é propriamente leitura, mas é também um dos meus interesses da arte, e termino aqui com o Chagall, e com algumas pinturas das quais eu gosto bastante, como esta aqui, em que o marido chega à casa, dá as flores à mulher, beija a mulher, e estão os dois a voar num momento mágico. Professor, é a sua oportunidade para promover as suas páginas, os seus projetos? Eu não sou particularmente ativo nas redes sociais, porque felizmente vou tendo bastante trabalho e que às vezes me afasta um bocadinho das redes sociais, mas vou tendo alguma participação. E aquilo que eu faço nas minhas redes sociais, eu criei o meu Instagram e o meu Facebook principalmente para comunicar ciência. Era esse o objetivo inicial. Eu confesso que, porque me falta muito tempo para comunicar adequadamente ciência, muitas vezes vou colocando coisas que são muito mais pessoais, e então as minhas redes sociais neste momento estão uma mistura. Às vezes comunicação de ciência, nomeadamente exercício para populações sociais, às vezes outra coisa qualquer das minhas viagens ou das coisas que eu gosto de comer e gosto de beber. Hoje acho que temos aí um evento de vinhos, e se calhar também vou hoje, e se calhar também coloco alguma coisa acerca disso nas minhas redes sociais, mas efetivamente
Nós estamos a trabalhar bastante na Escola Superior de Desporto e Lazer. Nós temos vários cursos, vários mestrados. Eu sou coordenador de um mestrado em Fisiologia do Exercício e Promoção da Saúde. Dou também formação na MANS. E dentro das redes sociais, nós em breve vamos ter também algumas novidades em que vamos ter, se calhar, um canal próprio para divulgar ciência, especificamente ciência, daquilo que fala da fisiologia, daquilo que fala do metabolismo, e eu acho que isso vai ser bastante interessante também. Portanto, todas as pessoas que estão interessadas em saber mais sobre estes temas, sobre o fitness em geral, mas também exercício para populações especiais, eu acho que me podiam acompanhar, sobretudo para perceber o que é que está a acontecer. Então, a minha rede social que eu mais trabalho é o Instagram, César Chaves Oliveira. É lá que eu vou partilhando todas estas informações e, portanto, seria um enorme prazer se as pessoas me pudessem seguir e eu de volta para comunicarmos mais sobre todos estes temas que tenho a certeza que será do interesse dos nossos ouvintes. César Chaves Oliveira. Professor, sem dúvida que sou muito feliz, mais do que recebê-lo aqui hoje, por ter sido sua aluna. Moldou-me como profissional, ensinou-me a ser curiosa e sou eternamente grata por isso. As figuras que nós mais levamos, ou algumas das figuras que nós mais levamos para a vida toda, são os nossos professores, principalmente aqueles professores que nos ensinavam das formas mais inconvencionais, não é? E o professor, enquanto escrevia os livros, passava um bocadinho pela ideia da importância de nós saber rir de ti próprio. Tens que saber rir de ti próprio, senão a vida não vai ter piada nenhuma. E já agora fez-me lembrar um livro que eu adorei, que é a Psicologia da Estupidez, penso que se chama assim, que basicamente retrata a forma como nós somos todos estúpidos em alguma coisa. Não vale a pena tu pensar a partir do princípio claro que sim, que és superior. E eu acho que nós ficávamos aqui dias a falar, porque é interessante, é muito interessante ter esta perspectiva sobre tudo. Falámos sobre o treino, mas acredito que podíamos falar sobre 50 outros temas, que a visão seria sempre a mesma. Parte do princípio que tu és eternamente trabalhável e és eternamente uma ferramenta que pode ser desenvolvida, e por isso muito obrigado por trazer cá essa visão, e espero que possamos tê-lo cá mais vezes, brevemente, porque teremos muito mais que falar. Muitíssimo obrigado. Desculpa. Não, pode. Muitíssimo obrigado pelas vossas palavras. Eu queria também deixar aqui umas palavras. Paulo, nós acabámos de nos conhecer, não conhecemos. Eu já gosto de ti porque gostas de Fórmula 1 também, de basquetebol. Não sei bem qual é o teu piloto, se calhar a nossa amizade vai acabar aqui, mas Ferrari não é ótimo. Pronto, Ferrari é ótimo, então continuamos amigos na mesma. E tenho a certeza que também és uma peça absolutamente fundamental no sucesso deste projeto, e por isso dou-te os meus parabéns também. Obrigado. Rita, quanto a nós, eu retribuo os elogios. Tu, enquanto aluna, obviamente que percebia-se que eras uma aluna bastante diferente, e eu devo dizer também que eu sinto muito orgulho nisto, porque eu estou aqui num programa teu, de uma aluna, e eu acho que isto é quase um ciclo do que é ser professor. Ser professor é também não só ajudar a formar e tal, mas ver os teus alunos a serem cada vez melhores, a progredirem e a se tornarem referências na sua área, e em última análise, porque é isso que eu gostaria que acontecesse, embora eu sei que isso é difícil, é o aluno ultrapassar o seu professor. Porque o que tem que acontecer, inevitavelmente, para que a ciência avance, para que a sociedade avance, é que os alunos ultrapassem os seus professores. Eu dificulto isso, porque eu quero também saber mais e cada vez mais, e enquanto os outros estão a saber, eu também estou a aprender mais. Portanto, eu também tento dificultar isso. Mas é com muito orgulho, digo isso com toda a genuinidade, é com muito orgulho que eu vejo que tu estás a fazer um percurso absolutamente fantástico. Dou-te os meus parabéns, gosto muito daquilo que estás a fazer neste momento, e tenho a certeza que vais continuar a ter muito sucesso. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, professor. Obrigado eu.